Atenção, esse vídeo vai ter uma porrada de spoilers de Thunderbolts. Então se você não quer tomar spoiler, pula esse vídeo. Mas se você já viu o filme, pode ver esse vídeo até o final. Era só pra avisar isso aí mesmo. Olha só quem voltou, não é mesmo? E aí família, aqui é o Kai. Então, hoje eu finalmente trouxe esse vídeo, que eu tava enrolando até agora. E tá aqui um filme que eu vou guardar com muito carinho na minha memória. Que eu sinceramente curti pra caraca esse filme. Então, só bora pro assunto de hoje, família. Hoje é dia de Thunderbolts, família. Então, só vamos. O filme começa com a Helena em cima do prédio do segundo, não, do segundo prédio mais alto do mundo. E meio que ela tá narrando aquela parte inicial do filme. Falando que ela tá se sentindo triste, que ela tá sentindo um vazio dentro dela mesma. E aí ela acaba se jogando do prédio. Mas calma, que ela não comete o que vocês estão pensando aí. Ela tava de paraquedas, ela tava fazendo uma missão lá. Aí a missão dela é concluída, ela explode o laboratório que ela tava. E aí o filme corta. E o filme corta pro Bucky, família. Que o Bucky, ele ele virou deputado. Ele fala isso, ele fala pro Sam, que é o novo Capitão América, que se candidatou a deputado no Capitão América 4. E aqui em Thunderbolts mostra que ele conseguiu. E aí ele virou deputado pra. Eu não lembro o motivo do motivo, desculpa família. Mas enfim, vamos seguindo. Até que nos é apresentada a suposta vilã do filme, Valentina Allegra de Fontaine. Que no caso é ela meio que. Ela é a chefe da Helena, podemos assim dizer. E é ela que, entre várias aspas, contratou os Thunderbolts. Aí vai passando o filme e aí Helena vai conversar com uma certa pessoa aí. E essa pessoa que a Helena foi conversar é Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho, que também é pai adotivo da Helena e da Natasha. Que descanse em paz, Viúva Negra. Aí a Helena conversa com o Alexei sobre isso que ela estava sentindo, que ela não estava feliz com o que ela estava fazendo. E o Alexei fala que a última vez que ele foi feliz era quando ele era um herói de verdade. Ele fala mais ou menos assim no filme. Que ele salvava pessoas, que ele era amado por todo mundo. Aí ele fala que essa foi a última vez que ele foi feliz, realmente feliz na vida. Até que a Valentina ela chama a Helena para uma última missão, porque a Helena fala que não quer mais trabalhar para ela. Aí a Valentina fala para Helena invadir. Até que a Helena ela conversa com a Valentina que ela não quer mais trabalhar para ela, que e aí a Valentina dá uma última missão para Helena, que é invadir um cofre que tem os maiores segredos da empresa da Valentina, a Ox. E para ela matar uma agente traidora. E aí a Helena vai lá pro meio do deserto matar essa agente traidora. E ela entra e ela consegue entrar lá dentro do cofre. E essa agente traidora é ninguém mais ninguém menos que a Fantasma, a vilã de Homem-Formiga 2. Quem diria que iam trazê-la de volta? E por incrível que pareça, conseguiram me fazer gostar dessa personagem. Gostei muito dela nos filmes dos Thunderbolts. Aí, enfim, a Helena, ela vai atrás da fantasma pra matar ela. Só que simplesmente do absoluto nada, quem brota dentro do cofre? John Walker, mais conhecido como agente americano. E simplesmente a Valentina mandou o John Walker pra matar a Helena. Só que quem também brota lá do nada é a treinadora, que adivinha, a Valentina contratou ela para matar o John Walker. Então o plano da Valentina era simplesmente jogar todo mundo naquele cofre para geral se matar na porrada. E detalhe, só a treinadora morre com um tiro na testa.
E ela só tem 2 minutos de tela no filme inteiro. E só pra deixar claro, quem matou a treinadora foi a Fantasma. Foi ela que fez a kill. Só que no meio dessa treta, o John Walker ele acaba jogando o escudo dele dentro de uma caixa, um caixão, sei lá, não lembro. E aonde tava dentro esse cara aqui, o Bob. E ele é simplesmente um dos personagens mais importantes desse filme. Eu vou chegar lá ainda. Aí geral conversa e tal e descobrem que eles descobrem que aquele lugar que eles estavam era na verdade um incinerador gigante. Todo mundo ia morrer explodido e queimado. Só que a fantasma ela consegue sair a tempo e desarma o negócio. Desarma entre aspas, porque no final o lugar todo explodiu, mas eles conseguiram escapar. E aí nessa explosão, a Helena, ela sem querer, acabou encostando na mão do Bob. E ela foi teleportada pro pior trauma da vida dela, que ela era uma criancinha. E a primeira missão dela para ser meio que uma viúva negra, ela teve que deixar a amiga dela aí de arrasta pra cima. Aí vai desenrolando a história, eles conseguem escapar de lá. Só que o Bob, pra distrair os caras, ele simplesmente pega um fuzil e começa a sair atirando pra cima. E ele é metralhado. Só que mais pra frente ele levanta como se nada tivesse acontecido. E aí, simplesmente não tem um tiro atravessado nele. E o cara começa a voar do nada e desmaia no meio do ar. E ele cai com tudo no chão, derrubando a estrada onde a Fantasma, a Helena e o John Walker estavam. Aí o carro capota, o caminhão que eles estavam capota, e aí eles vão voltar a pé pra Nova York. Só que o Guardião Vermelho chega lá, atrasado, mas chegou. Aí a Ox manda uns 3 caminhões cheios de arma aí atrás dos Thunderbolts. Só que simplesmente chega o Bucky com essa arma de lança-granada aí, explodindo os 3 caminhões. Só que ele também explode o carro onde os Thunderbolts estavam. E ele vai usar os Thunderbolts como fonte de informação para provar que a Valentina estava fazendo cagada, que ela estava fazendo experimentos em várias pessoas. Aí vai desenrolando mais pra frente, o Bucky fica sabendo de toda a história e ele se junta com os Thunderbolts. Aí eles invadem a torre da Valentina, que era a antiga torre dos Vingadores. Só que adivinha, ela deixou o elevador aberto. Aí ela capturou o Bob, ela meio que tava usando ele e ele aprende a controlar os poderes. Até que vem a revelação do filme. Simplesmente família. O Sentinela! Sim, o Bob é o Sentinela. E meio que o filme deixa claro isso. Olha o visual do cara, mano. Ficou muito zica. Aí os Thunderbolts eles tentam lutar contra o Sentinela. Tomam um couro. E, a, e aí mais pra frente ele fala: Se eu sou um deus, por que eu tô recebendo ordem de alguém? Aí ele começa a enforcar a Valentina e quase que dá bosta. E aí, e aí meio que os Thunderbolts se separam. Aí a Helena xinga todo mundo e se xinga. Aí mais pra frente ela tem uma conversa com o Guardião Vermelho mal bonita. O Guardião Vermelho fala que quando ele olha pra Helena, ele não vê os defeitos dela e sim as qualidades. Mó da hora. Só que aí, família, deu-se a merda. O Void apareceu. Agora é ele que tá no controle do corpo do Sentinela. E o Void é a segunda personalidade do mal do Sentinela. E aí, o poder dele faz as pessoas virarem sombras, entre aspas, matando elas. E aí, cagada tá feita. Deu bosta. Aí, família, o que aconteceu? Os Thunderbolts, eles se reúnem de novo pra tentar derrotar o Void, evacuando a cidade e tal, protegendo todo mundo. Só que aí a maioria das pessoas começa a ser pega pela sombra do Void. E aí Helena, ela vai de frente, ela entra na sombra e vira uma. Aí ela passa pelos 3 maiores traumas da vida dela. E ela chega aonde o Bob tava. E aí eles têm uma conversa e o Void ele começa a ficar mais agressivo dentro da mente do Bob. Só que aí chega o resto dos Thunderbolts pra ajudar geral.
Aí, família, vai passando, os Thunderbolts vão passando pelas memórias do Bob até chegar pelos traumas dele, até chegar na última sala, onde o Void tava esperando eles. Aí o Void, ele prende todos os Thunderbolts com umas placas de ferro lá do laboratório, onde o Bob virou o Sentinela e o Void também acabou sendo criado. E aí o Bob, ele começa a espancar o Void, uma porrada de soco na cara. Só que como o Bob tava descontando toda a raiva dele no Void, aos poucos o Bob tava se fundindo com o Void. E aí, com a ajuda do Alexei, a Helena consegue se soltar e ela abraça o Bob. E aí os Thunderbolts, um por um, vão se libertando e abraçam o Bob, mostrando que ele não tá sozinho. E aí eles derrotam o Void. Aí tudo volta ao normal e o Bob, ele esquece do que aconteceu, porque isso daí é meio que do personagem em si, do Sentinela. Até que o Bucky e o Guardião Vermelho, que é o Alexei, eles veem a Valentina falando no celular. Aí os dois correm pra prender ela, só que tem um monte de gente da imprensa gravando e tal. E aí simplesmente a Valentina um é, faz um dos anúncios mais inesperados desse filme. Esse anúncio que a Valentina faz também revela o do porquê que no título do filme tem esse asterisco. Porque eles não são os Thunderbolts. Eles são os Novos Vingadores! É, família, a Valentina anunciou os Thunderbolts como os Novos Vingadores. Aí por isso que mudou o nome da equipe. Agora eles são os Novos Vingadores. E, e isso aqui me deixou feliz e surpreso ao mesmo tempo. Eu não tava esperando que eles iam virar os Novos Vingadores. E agora, família, vamos pro pós-crédito. A cena pós-crédito mostra os Novos Vingadores lá na torre. A segunda cena pós-créditos. Aí o Bucky fala que o governo não conta nada pra... A Helena fala que o governo não conta nada pra eles. E o Sam Wilson, o Capitão América, ele é contra essa equipe de Novos Vingadores. Ou seja, tem duas equipes de Vingadores agora. A do Sam Wilson e essa dos Novos Vingadores. E aí, meio que o Bucky e o Sam se desentenderam. Eu só não quero que aconteça uma Guerra Civil 2. É só o que eu peço, que isso não aconteça. Até que eles detectam uma coisa entrando na atmosfera da Terra. E eles não sabiam o que era. E simplesmente essa coisa era a nave do Quarteto Fantástico, família. Ou seja, a cena pós-créditos de Thunderbolts, vulgo Novos Vingadores, spoilou uma teoria do filme do Quarteto. De que o universo do Quarteto ia ser destruído e eles iam ir pro CM. Acabaram de confirmar a teoria. Considerações finais sobre Thunderbolts vulgo os Novos Vingadores. Me surpreendeu. Eu tava com umas boas expectativas para esse filme e ele me entregou tudo que eu queria e um pouquinho mais. Basicamente, eu gostei de todo mundo desse filme. Todo mundo foi encaixado muito bem. Me fizeram gostar de vários personagens que eu antes não dava a mínima. Isso foi uma coisa que eu gostei. E fizeram personagens esquecidos da Marvel serem memoráveis e também amados. Isso foi uma coisa que Thunderbolts fez muito bem. E olha, a Marvel mandou muito, muito nesse filme. Agora é esperar Doomsday pra ver esse bonde reunido de novo. Mas Thunderbolts é um filme que eu vou guardar na minha memória com muito carinho. Eu gosto muito desse filme. E esse foi o vídeo de hoje, família. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para quando sempre sair vídeo novo aparecer aqui na barrinha. Então, e é isso. Falou, família. Tamo junto.